Como é que isso era visto no Rio de Janeiro? Porque, tudo bem, a comunicação era uma merda. Não sabia o que chegava. Como é que o Rio via isso? Correspondente, por exemplo, tem jornais que falavam disso aí. Né? Porque o Por Rio exemplo, que Mas falavam Vamos lá. nitidamente. Porque o Rio era a capital, certo? Sim. Jornal do Brasil. Né? Jornal do sim. Brasil, 3 de maio de 1931. Aí aqui é a figura 1, figura 2. Aí falava que Lampião continua depredando o Nordeste baiano, saqueando, tendo desvirginado 17 moças, ferrando face de diversas, acaba de destroçar a força do tenente Arsênio, matando 9 soldados. Moças acima referidas foram brutalizadas por 20 bandidos, calando algumas, bom fim em estado gravíssimo. Enfim, é que eu copiei do jeito que era aquela nota taquigráfica de correspondente, mas eu copiei exatamente. Né? Outra matéria do Jornal à Noite, né? De outra data, ao que tem informado o Serviço Telegráfico Especial da Noite, suas façanhas cada vez mais se revestem de selvagem e perversidade. E aí tem lá a publicação da foto da menina ferrada no rosto. Mas isso foi mudando depois. Porque o que aconteceu? O Vargas, quando ele entrou no poder, isso aqui é tudo antes do Vargas, essas matérias. Quando o Vargas entrou no poder, ele além do Prestes na lista de inimigos, ele colocou o Lampião. Então a coisa meio que se confundiu. Porque você imagina que a gente é binário, velho. A gente tá hoje binário na política. Se você não é Bolsonaro, você é Lula. Se não é Lula, você é Bolsonaro. Tá, o povo sempre foi binário. E aí, então, aí você olha, o Prestes colocou... O Vargas colocou o Prestes e o Lampião, então... Aí você facilitou. Aí os políticos de esquerda, né, Francisco Julião, que criou as ligas camponesas, que dele nasceu o MST, por exemplo, era um adorador de Lampião, quando na verdade o Lampião, a última coisa que ele queria era a reforma agrária, porque ele ganhava de coronel. Queria tudo dele, pra Exato. Ele, lógico. Exatamente. Aí a coisa vai se deturpando. Era do lobby do coronel. E a gente vive num país que foi... Até hoje, a gente tem um analfabetismo funcional no Brasil alto, né, mais de 70%. É nesse nível? A pessoa lê, mas não entende o que leu. Nós estamos falando, até os anos 80, a gente tinha um nível de analfabetismo quase que unânime, absoluto no Brasil. Era muito alta a taxa de analfabetismo. Então é fácil você fazer uma narrativa vingar. Sim. Que ninguém vai pesquisar, né? A ditadura Vargas descambou, né? O Vargas descambou para uma ditadura, a imprensa não queria mais o Vargas, então você queria atacar o Vargas, você acabava comprando a narrativa, ninguém ia checar nada, o povo pobre que se lasque com lá e deixe os seus defuntos enterrados, não encham o saco, não desfaçam a narrativa. Tanto que tem muitos entrevistadores atuais. Tem um livro que se chama Memórias Sangradas, eu esqueci o nome do autor, é um livro sensacional. Ele sabe de cabeça, né? Memórias Sangradas é um livro do ano passado. Será que eu sou Quando eu li esse livro, eu fiquei realmente tocado. Eu esqueci o nome desse autor, eu só lembro do nome do livro. Fala que eu jogo no Google, Cleber. Tá? Memórias Sangradas. Cite no Google, Cleber. Memórias Sangradas. Né? Que ele fala que o Lampião ele tirou a sacralidade da memória, o direito à memória dessas pessoas. Memórias Sagradas, Vida e Morte nos Tempos do Cangaço. Exato. É um livro maravilhoso. Assim, ele é repleto de entrevistas de sobreviventes. Ricardo Belial, exatamente. Ricardo Belial. É um livro fantástico, Memórias Sangradas. E ele tem uma entrevista vasta, um acervo documental vasto, tem um acervo fotográfico vasto. E assim, a memória de dor. Por exemplo, quando eles iam gravar esses filmes, né? Tipo, Deus e Diabo na Terra do Sol, essas porcariadas, o povo ficava ofendido. Porque o Lampião tinha devastado a vida de todo mundo ali. Sim, óbvio. E aí tava Ninguém queria o cara lá. O filme Deus e Diabo na Terra do Sol. Você já viu um filme mais chato que esse? Olha, eu confesso que eu nem passei por ele. Esse filme, eu também não. E eu falo assim, mas já que vida, você falou, eu não vou nem ver. Deus, Diabo na Terra do Sol, é chatérrimo. E isso eu ouvi antes de assistir, eu ouvi do Carlos Heitor Coni, eu ouvi da boca dele em 2004. Não, ele falava assim, Glauber Rocha é chatérrimo. E é chato. E é o número 1 na lista dos melhores filmes da Associação Brasileira de Cinema não sei o quê, papapá.
Então você vai alimentando. Então agora, quando a gente começa a ter pesquisador sério, o Pernambucano de Melo, ele tem 3 livros sobre Lampião, ele é um baita historiador que pesquisa a fundo também, esse trabalho do Belial é fantástico. E aí o que eu fiz também, eu peguei todas as pesquisas, desde os anos 40 até hoje, cavoquei Tese mesmo. de facu também ou não? Peguei tese de Sorbonne, tem uma tese fantástica, que é da professora de história lá de Sorbonne, a Elise... Matsunaga? Jasmin Grupin. Não, Cala a boca. não é a Matsunaga, Não, não. tô A zoando. Matsunaga tá mais pro Lampião. Tá. Tá mais pro Lampião. Exatamente. Mas vamos lá, o que ela tem ali? Ela tem uma tese que ela defendeu na Sorbonne, né, sobre o Lampião, densa, um livro denso, rico em material, em pesquisa. Então eu peguei toda essa pesquisa, falei, vou escrever de uma maneira popular. Do caralho. Por que eu escrevi? Por conta do Lampião no desfile da Imperatriz Leopoldinense. Homenagem. Aí você vê lá, os próceres do PT, né? A Namastê, né? Era a madrinha da escola de samba, a Namastê. A Namastê era? A Namastê era. Era? Aí você vê lá os artistas. Os artistas. Aliás, eu queria ter feito artes cênicas, que é o curso mais completo que tem. Você sai versado em direito, economia, sociologia, agronomia. Influenciologia. Tudo, Impressionante. velho. Você entende de tudo fazendo artes cênicas. E serpentear a galera, né? Dar uma serpenteada no povo, né? Ah, sim, claro. Olha que incrível. Vamos ouvir Cico? Como que é? Ouvir Cico, você não gosta de Cico? Construção? Vamos botar água no feijão? Ai, gente, é ótimo. Cico. Ai, meu amor, Cico. Vamos ouvir Cico. Buarque. Ai, afasta. Vamos ouvir Cico. Gente, é tão legal ouvir Cico.